No vídeo de hoje, família, a gente fala dos problemas que estão acontecendo na rede do Bitcoin e por que que esses problemas podem trazer coisas positivas, na minha opinião, para a rede como um todo. Além disso, falamos também da polêmica da Ledger, da Hardware Wallet. E para fechar, eu trago um pensamento, um estudo envolvendo o mercado das stablecoins e o possível início da nossa Bull Run. Tudo isso logo após a vinheta. Eu te encontro já já. Oficialmente você está na Liga Cripto, seja muito bem-vindo. O meu nome é Mário, caso você não me conheça. Se por acaso você já conhece o trabalho aqui da Liga Cripto, solta aquele coração, aquele like logo no início do vídeo, que a gente retribui com o nosso coração de Fibonacci para vocês. Além disso, caso você ainda não conheça aqui o canal da Liga, se você terminar esse vídeo e acreditar que ele te agregou em alguma coisa, se inscreva, ative o sininho, porque acredite você ou não, nós temos conteúdos diários valiosos aqui no canal. Por fim, a Liga Cripto não vai te procurar para pedir nenhum tipo de pagamento, para passar nenhum tipo de informação privilegiada. Não caiam nesses golpes. Os benefícios da Liga são só aqui no Linktree. Bom, família, iniciando o primeiro tema desse vídeo, a gente vai falar do congestionamento da rede do Bitcoin. Sim, inicialmente a gente teve um problema apontado ali alguns meses atrás em relação aos ordinais. A comunidade estava mintando NFTs dentro da rede do Bitcoin, o que já estava sendo visto como um problema para alguns, trazendo um aumento aí na lentidão das transações. E se isso não bastasse, a gente agora tem tokens de BRC20, que são basicamente altcoins dentro da rede do Bitcoin. Então, como mostra esse print que vocês estão vendo na tela, há 72 horas atrás, essa era mais ou menos a situação da rede do Bitcoin. E para quem conhece ali as características da rede, né, principalmente voltado a essa parte de taxas, você pode ver que em relação ao momento atual, existe uma discrepância muito grande para esse momento do print. E mesmo que as taxas tenham reduzido consideravelmente nas últimas 72 horas, ainda assim não está tão baixo como usualmente. O que normalmente eu estava acostumado a ver é essa fee de alta prioridade por volta aí de no máximo $2, e a gente está quase o dobro nesse instante. Ainda assim, são taxas bem aceitáveis, visto que a gente pode transacionar um grande montante de bitcoins pagando uma taxa relativamente baixa. Só que, como eu disse no início do vídeo, por que que esses problemas, no final das contas, podem trazer coisas positivas? E para mim, essa resposta é muito clara. Basicamente, se você tem algo que você acredita, uma tecnologia disruptiva que traz benefícios para a sociedade, traz benefícios para você, te traz liberdade financeira, entre outras comodidades, se aquilo apresenta um problema, o que que você vai fazer? Você vai abandonar aquilo por causa desse problema ou você vai buscar uma solução, uma inovação, uma melhoria para que aquele problema saia do escopo e que você continue transacionando, utilizando aquela tecnologia de uma maneira ainda mais eficiente. E é exatamente sobre isso que eu me refiro quando a gente fala dos problemas atuais da rede do Bitcoin. Então, família, é dentro dessa lógica que eu acredito que esse problema dentro da rede do Bitcoin, envolvendo o congestionamento, será resolvido uma hora ou outra. E essa resolução não se trata apenas e exclusivamente de tampar aquele buraco, mas no final das contas você vai ter uma rede mais eficiente e também terá uma rede mais híbrida, digamos assim, tendo, na minha visão, destinos diferentes de acordo com a utilidade que você quer para a rede. A Lightning Labs, em pouquíssimo tempo, apresentou um novo protocolo Taproot chamado Taproot Assets, simplesmente para atender essa nova demanda que o mercado está trazendo para a rede do Bitcoin. De maneira resumida, o Taproot Assets é um novo protocolo desenvolvido pela Taproot para a emissão de ativos na blockchain do Bitcoin que podem ser transferidos pela Lightning Network para transações instantâneas de alto volume e de baixa taxa. Em outras palavras, a cunhagem de ativos ocorre na cadeia principal hoje em dia, mas os proprietários têm a opção de mover os ativos para fora da cadeia, off-chain, que seria aí utilizando a Lightning Network. E aí, família, mais um lado positivo desse problema, na minha visão, traz aqui o Michael Saylor, que argumenta que é um catalisador
para a adoção que dará início a uma nova era de desenvolvimentos de aplicativos na cadeia. E o Michael Saylor aqui reforça: todas as vezes que a gente tem um problema em um ativo de valor, em algo que você vê valor para o seu dia a dia, você busca solucionar aquele problema e não descartar o ativo. Essas soluções ainda estão muito no início, mas modéstia à parte, eu vejo com bons olhos essa movimentação para a camada 2 do Bitcoin, tendo em vista que eu acredito que o Bitcoin deva ter somente ali uma rede monetária no seu core, na sua blockchain principal, assim como Satoshi também acreditava anos lá atrás, quando propuseram algo semelhante a ter domínios na rede do Bitcoin, como Mario.ethereum, e no caso do Bitcoin seria Mario.btc, mas Satoshi foi contra. Mais uma prova de que problemas trazem pontos positivos quando você busca soluções, obviamente. A River, empresa de Bitcoin Lightning, levanta 35 milhões de dólares nesse momento macroeconômico em meio à nova onda de adoção institucional. De acordo com Alex Leishman, não sei se pronunciei corretamente, CEO da River, a nova onda de interesse do Bitcoin é, em grande parte, impulsionada pela adoção comercial e institucional. Não é alimentado pelo hype. As falências e resgates bancários deste ano foram um alerta, revelando as rachaduras do sistema financeiro tradicional e nos lembrando por que o Bitcoin é tão importante. É um caminho seguro para a economia global mais forte e transparente. Essa matéria, ela não tem ali uma ligação direta com a solução de problemas dos ordinais ou tokens BRC20, mas mostra o quanto empresas institucionais, fundos de investimento estão ansiosos, estão interessados em investir na segunda camada do Bitcoin. Virando a página, indo agora para um outro problema envolvendo aí o Bitcoin, não a sua rede, mas a custódia. A hard wallet Ledger de cripto sob fogo devido ao serviço de recuperação de frase semente. Então, nas últimas 24, 48 horas, uma nova atualização do provedor de carteira criptográfica Ledger permite que os usuários vinculem sua frase inicial ao passaporte ou carteira de identidade. Mas eles deveriam? Resumindo, a polêmica é um serviço de recuperação de chave baseado em ID que faz o backup das frases iniciais do usuário. Para usar o serviço, os usuários devem fornecer um passaporte ou carteira de identidade nacional para confirmar sua identidade. Só que quem está no mercado cripto há mais tempo sabe os problemas disso. O anonimato é um ponto muito importante da descentralização. E a partir do momento que você vincula as suas palavras-chave com um documento de identidade, isso passa a ser, no mínimo, preocupante. Até porque esse tipo de informação será custodiado em algum lugar. A boa notícia, aparentemente, segundo um porta-voz do Ledger, ele confirmou que para que sua frase inicial seja iniciada nesse processo, você deve aprová-la diretamente em seu Ledger, assim como qualquer outra transação. Então não seria algo automático. O grande ponto, eu acho que a maior parte da revolta vem do fato de que a Ledger já sofreu vazamentos de dados em 2020, que expôs, por exemplo, números de telefone e endereços físicos de quase 300 mil clientes, bem como mais de 1 milhão de endereços de e-mail. É verdade, sim, que com essas informações as pessoas não roubam seus criptoativos, mas elas podem fazer práticas como phishing, que é ficar te mandando e-mail ou SMS falando que tem uma belíssima promoção, ou fizeram uma transação dos seus criptoativos, se você quer cancelar, clique nesse link e aí você toma no bumbum. Então, como disse aqui um usuário do Reddit, esse é um desastre esperando para acontecer. Na verdade, não posso acreditar no que estou lendo. Isso parece absolutamente louco para um provedor de carteira de hardware incentivá-lo a fazer um backup de sua frase inicial online e fornecer a eles o seu passaporte e ID, especialmente um que já sofreu uma violação de dados. Se esse tipo de vazamento acontecer com os usuários do Ledger Recover, que é esse serviço que eles estão disponibilizando, o hacker poderia usar o serviço para recuperar/roubar a sua frase inicial. Para fechar esse assunto, um tweet do Ledger Support, que não sei se tentou melhorar a situação, mas disse que, tecnicamente falando, sempre foi possível escrever firmware que facilita a extração de chaves. Você sempre confiou no Ledger para não implantar esse firmware, quer você soubesse ou não. E aí eu fecho esse assunto com a resposta do RickHer.ethereum.
No entanto, pessoal, vocês continuam piorando. É nesses momentos que eu fico feliz, sinceramente, de ter escolhido a Trezor lá atrás. E se você não tiver uma hardware wallet ou depois disso tudo estiver cogitando trocar o modelo da sua, a gente tem a parceria aqui com a Cashforte, que além de bons preços, além de serem revendedores oficiais, eles têm estoque nacional aqui para pronta entrega, o que agiliza a logística e, é claro, você também pega aí um códigozinho de desconto sendo nosso inscrito. Bom, família, agora falando rapidinho de ação de preço do Bitcoin no gráfico de 3 dias. Primeiro ponto que me chama a atenção, o nosso BBWP com volatilidade aqui baixíssima. E de acordo com os movimentos recentes aqui nesse indicador, a gente pode perceber que o tempo em que a gente fica com essa volatilidade baixa é de aproximadamente um mês. E nós já estamos lateralizando nesse nível baixo aqui de volatilidade há algum tempo. E isso me faz acreditar que teremos alguma decisão no curto prazo. Independente dessa correção de curto prazo, eu já tinha comentado em um último vídeo aqui que eu fiz no canal recentemente, falando do final de 2023, que eu falo dos retornos de médios mensais, e isso levando em consideração anos pré-halving, ou seja, um ano antes do halving. O que acontece em média no Bitcoin? Então, em média, resumindo para vocês, a gente tem 6 meses verdes e 6 meses vermelhos, ou seja, 6 meses com valorização, 6 meses com depreciação de preço. Sendo que no nosso penúltimo ano pré-halving, ou seja, 2 ciclos atrás, tivemos essa média um pouco mais bullish, digamos assim, 7 meses valorizando e 5 meses de depreciação. Então, no melhor dos casos, eu vejo essa possibilidade da gente ter 7 meses positivos, mas eu não imaginaria, por exemplo, 8 meses positivos nesse ano de 2023, em que a gente ainda tem relativa falta de combustível aí monetário para impulsionar o mercado. Levando em consideração esse início animador do ano de 2023, eu via como uma grande possibilidade esse maio avermelhado, e até o momento nós temos 12 dias aí para reverter isso, mas eu acredito que a gente feche com um mês vermelho. Coincidentemente, se a gente parar para pensar, voltar aí 7% em relação ao fechamento do último mês, a gente vai visualizar que, de acordo com o preço atual nesse momento que eu estou gravando o vídeo, se a gente valorizasse aí 7%, a gente voltaria para um ponto de resistência muito forte do mercado, por volta ali de 29 mil dólares, forçando um pouco a barra até 30 mil dólares, que é um ponto que a gente falhou constantemente no curto prazo para ter esse rompimento. E se isso já não fosse difícil o suficiente, agora a ação de preço vai encontrar também, muito possivelmente, resistência aqui da Bull Market Support Band, o que me faz crer que no curto prazo a possibilidade da gente revisitar faixas ali de 23, 24, sendo otimista 25 mil dólares, estão aumentando com o passar do tempo. Bom, família, agora só para fechar, eu trouxe um pensamento que eu queria compartilhar com vocês envolvendo o mercado da stablecoin e o preço do Bitcoin. O que a gente pode reparar aqui, levando em consideração o nosso último ciclo, em meados de setembro de 2020, outubro de 2020, quando a gente inicia a nossa bull run, o que a gente tem é um decréscimo aqui da dominância do mercado da principal stablecoin na época, e que continua sendo também hoje, a USDT. Porque basicamente, quando o preço do Bitcoin sobe, não significa que seja somente dinheiro que está dentro do mercado, mas de maneira geral é muito mais fácil e muito mais cômodo, se você já tem dinheiro dentro do mercado digital, você comprar Bitcoin a partir daí. Então, por isso que quando você vê um rally do preço do Bitcoin, normalmente a dominância do mercado das stablecoins cai, por mais que você ainda tenha entrada de dinheiro dentro desse mercado, dentro do mercado das stablecoins, para uma compra posterior de Bitcoin. Em meados de maio aqui de 2021, a gente vê o inverso, o preço do Bitcoin cai e a gente vê a dominância do mercado da USDT subindo. Por quê? Se você não lembra, a China trazia um FUD de banimentos de mineração, não lembro ali exatamente, mas era o 10º banimento da China em relação ao mercado cripto. Pouco tempo depois, o mercado se reanima e o que a gente tem, dominância do mercado de stablecoins caindo, preço do Bitcoin subindo. Tivemos aquele momento aqui de um ano e meio atrás de resfriamento do mercado, e o que aconteceu ao longo desse tempo, mesmo com o mercado desinteressante, foi um inflow da dominância do mercado de stablecoins, do mercado do USDT principalmente. E qual foi o outro momento recente na história em que a gente teve um inflow dessa magnitude do mercado?
Bom, se você ainda não viu, eu te digo aqui facilmente. Foi esse momento aqui entre 2019, pouco tempo depois do nosso inverno cripto, tempos depois do nosso fundo de mercado lá do ciclo de 2017 e 2018, e esse movimento de inflow em relação à dominância do mercado das stablecoins se dá ou em crises do mercado cripto, banimentos, FUDs, etc., ou em crises também do mercado tradicional, ou melhor, do mercado de risco tradicional. O que é interessante de se observar é que o preço do Bitcoin vem aumentando, mesmo enquanto o mercado de USDT vem, de certa forma, lateralizando. O que eu gostaria de observar no mercado da USDT é uma redução da sua dominância, o que, de certa forma, implicaria ali nesse montante de capital escoando para outros mercados. Como eu acredito que a Bitcoin Season empurrará a nossa próxima Bull Run, eu acredito que a maior parte desse capital vá inicialmente para o mercado do Bitcoin, e é isso que eu aguardo nesse próximo ano pré-halving. Para fechar, família, o que pode trazer mais lenha para a fogueira do Tether, no sentido de combustível para a nossa Bull Run futuramente, é o aumento das reservas em Bitcoin pelo Tether, que beneficia a cripto, mas traz riscos, de acordo aqui com o analista da Exame. Então, eu não vou ler a matéria toda aqui, mas resumindo para vocês, o Tether avalia aumentar ainda mais a sua reserva ali, o seu lastro do seu mercado de Tether em Bitcoin. Na minha opinião, isso é extremamente positivo. No caso aqui, o que o analista tem de receio é em um possível cenário de colapso do Bitcoin, que ele entende que poderia desestabilizar a economia. Sem dúvidas, eu concordo. A grande questão é que, na minha opinião, por exemplo, a USDC, que hoje ainda é a stablecoin mais transparente e que utilizava os mecanismos de segurança que ele aponta, também sofreu com a queda aí dos bancos americanos. E, de fato, talvez a melhor alternativa para se garantir a reserva de qualquer ativo não seja títulos de governo americano, muito menos reservas em bancos. Talvez o Bitcoin seja realmente essa resposta, e é essa resposta que certamente nós teremos nos próximos anos, estando eu certo ou errado. Até a próxima, família. Fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Fui!